Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, está iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Nosso ministério, a sua sede internacional, está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. E essa programação da juventude tem ali por seu coordenador, nosso pastor supervisor, pastor Adriano Licidônio. Nesta noite está reunidas aqui para conversar com vocês, para passarmos um tempo junto com vocês, lendo, meditando na palavra de Deus, interagindo com você, a área Leopoldina, aqui da nossa Porto Alegre. Quem vos fala, o irmão William, diácono William, líder ali da nossa área. Comigo está o irmão Leandro, nosso segundo líder da nossa área. Paz do Senhor, irmão Leandro. Amém. Paz do Senhor, juventude, paz do Senhor, ouvintes. Glória a Jesus. E também o nosso irmão Roger, o nosso líder ali da congregação sede Leopoldina. Paz, Senhor, irmão Roger. Paz, Senhor, irmão William. Paz, Senhor, a todos que estão nos assistindo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. E nós lhe convidamos para nesta noite interagir conosco, já deixar o seu like, já compartilhar com o seu grupo de jovens, com familiares, com amigos, esta programação, né? Quanto mais você compartilha, dá o seu like, você está ajudando esta programação a alcançar mais vidas. Também, meus irmãos, né, se inscrevam no canal da Superintendência, da igreja, e não esquece de deixar o seu like e também participar conosco, né, para você não apenas ficar ouvindo, mas poder interagir conosco através do chat. Aleluia, nesta noite. Meus irmãos, nessa noite, então, nós escolhemos um tema, né, de não negocie com o mundo. Né, esse é o tema desta live, desta conversa desta noite. E o texto que nós temos por base se encontra em Gênesis, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 27. Né? Vamos fazer menção juntos deste texto. Logo após nós lermos, vamos fazer uma oração com o irmão Roger, estará nos levando a Deus em oração. E você compartilhe esta programação e interaja conosco. Amém? Então, Gênesis 25 e o versículo de número 27 diz assim: Cresceram os meninos Esaú, tornou-se perito caçador, homem de campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado, diz a minha tradução. Interessante, ele chegou do campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Diz Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: Estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Então se levantou e saiu, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Glória a Deus. Então este é o nosso texto base, mas vamos discorrer aqui, né, por algumas outras passagens bíblicas, outros exemplos, né, que a Bíblia nos traz, inúmeros exemplos de homens que fizeram uma negociação mal sucedida, né, e alguns que optaram por permanecer. Então vamos estudar, vamos entender esta ação também nos dias de hoje, né, que o nosso adversário ele tem agido para todo dia, irmão Roger, irmão Leandro, o diabo ele nos oferece uma negociação, né,
para nós vendermos a nossa primogenitura também, né? Para nós vendermos o nosso direito que o Senhor nos tem entregue. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, neste momento, e te convido a já deixar o seu like, deixar ali o seu nome, a sua cidade onde está falando, e a sua interação também conosco. O Roger nos leva a Deus em oração, apresentando essa programação e a cada um dos ouvintes que estarão, né, estarão conosco durante esta programação. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, nós nos encontramos aqui nessa mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui meditando, Senhor, Pai, sendo neste momento instrumentos em Tuas mãos, Pai amado, para transmitir aquilo que o Senhor tem, Senhor, para nós, através da Tua palavra que é poderosa, que é essa palavra que nos transforma, que nos muda, que nos direciona, Senhor, a somente vitórias sobre a nossa vida, que estamos, Senhor, Pai amado, neste lugar, Senhor, nessa terra, Senhor, vivendo, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Deus, neste momento, colocar diante de Ti essa programação, para que possa, Senhor, servir, Senhor, Pai amado, de bênção, Senhor, para aqueles que estarão, Senhor Deus, videologados, aqueles que estarão assistindo, Senhor, essa programação. Pai amado, que as palavras não venham ser nossa, Pai, mas o Teu Espírito venha introduzir através de nós, Pai, para alcançar os demais, Senhor. O Senhor conhece a cada necessidade, Senhor, e nós precisamos da Tua palavra. Senhor, esteja conosco, Pai, quando direciona cada, Senhor, momento dessa live, Senhor, é o que nós te pedimos e já agradecemos, Pai, pela Tua grandeza, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, então, o tema, né, reforçando, o tema desta live de hoje é não negocie com o mundo, né? Não negocie o que você tem de mais precioso, né? Hoje, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós estamos negociando, né? Estamos num trabalho, nós negociamos, cedemos o nosso tempo, o nosso conhecimento, a nossa mão de obra, por troca de um salário, né? Na escola, nós estamos negociando, nós negociamos o nosso tempo, os nossos prazeres de fazer outras coisas, né? Para estar ali aprendendo, adquirindo um conhecimento. Há uma negociação de interesse, em primeiro lugar, de um aluno, né? Nenhuma professora ela vai conseguir, por mais boa que seja a professora ou o professor, ela vai conseguir, né, passar uma mensagem para alguém se ele não estiver interessado em adquirir este conhecimento. Então, há uma negociação, há um interesse de buscar um conhecimento, né, e alguém ali lhe dando, então, este conhecimento em troca de abrir mão das suas vontades, ali abrir mão, né, do seu tempo disponível. Então, na nossa vida, em tudo nós negociamos, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, né? Então, tudo há uma negociação. E no mundo espiritual também não é diferente, né? Todos os dias tem uma negociação posta para nossas vidas, né? O diabo, ele apresenta uma proposta, né? Com Jesus, ele apresentou também as suas propostas, né? Apresentou lá, né? Não, ó, se tu me servires, então, olha, né? Levou para um monte alto, olha, todo isso aqui eu te darei, todo esse mundo, o governo deste mundo eu te darei, né? Principados, reinos te darei, se tu me adorares, atira-te daqui do alto para baixo, porque o Senhor, né, dá ordens aos seus anjos. Enfim, ele tentou, o Senhor, de tantas formas, fazer uma barganha, uma negociação com Jesus ali, para ter um propósito de impedir o projeto de Deus para a humanidade, que é a salvação da humanidade através de Jesus Cristo, né? E aqui, irmãos, nós vimos também essa situação, uma negociação ocorrendo entre irmãos, né? Eu disse que no lares tem a negociação, então aqui há uma negociação, né? O irmão Roger tem irmã, né? Quantos anos é a diferença da irmã Fernanda? 5 anos. 5 anos. Eu e meu irmão somos 7 anos de diferença. O irmão tem irmãos? É um monte, não dá pra falar. Uma penca? Não dá pra falar todos. É uma certa quantia, mas entre irmãos sempre tem aquela negociação, né? Se tu lavar a louça, eu faço não sei o que, né? Se tu não contar pra mãe, né? Quando é menor, né? Se tu não contar pra mãe, eu faço os deveres de casa, né?
eu faço a tua parte. É uma negociação entre irmãos, né? Lá em casa não tinha muita negociação, eu era mais novo, né? Eu sempre levava a culpa era minha, né? Sem negociação nenhuma. Se reclamasse, apanhava. Mas, meus irmãos, na vida sempre há uma negociação, e aqui é uma negociação entre dois irmãos, aparentemente rotineira, costumeira. Então, Jacó, né, Esaú, ele volta de uma caçada, ele volta de um empenho que ele fez, né, atrás da caça, de um animal, e ele volta cansado. A Bíblia diz que ele volta exausto, ele volta, né, afadigado, né, com o corpo pesado, de se esforçar para conquistar um alimento, para conquistar aquele animal qual ele estava em busca. E neste momento de cansaço, aparece Jacó, com um cheirinho de comida quentinha, recém-feita, né, um cheirinho de comida assim, ó, né, exalando. E a pessoa cansada, com fome, pensa, agora eu vou ter que preparar este alimento, né, preparar este animal, até ficar pronto, né? Melhor coisa que tem é eu já sentar na mesa e comer, né? Não, tem que fazer, limpar, preparar, cozinhar, para depois comer, para depois poder descansar. E ali tem alguém que te diz, aqui está pronto. Meu irmão, vai... Não, ia falar para quem está cansado, sempre o bom é quanto menos trabalho, melhor, né? Exato. Então, ele estava nessas condições, cansado ali, tudo, e apareceu aquela oportunidade boa, né? Porque ele não ia precisar fazer, não ia precisar caçar, não ia precisar fazer nada. Então, ele achou uma boa opção. Uma facilidade. Uma né? facilidade. Uma facilidade, uma falsa facilidade. E a gente tende, né, irmão Roger, a buscar sempre a facilidade, né? Ninguém quer o exaustivo, né? Tu já está cansado, tu já vem de batalhas, tu já vem de lutas. E alguém diz, não, tu não precisa disso aí, mulher. Fica aqui na aguinha, na sombra fresca, aqui eu vou te dar aqui um alimento. Tá? Eu só quero uma coisa de ti, só quero o teu coração, a tua mente, né, os teus pensamentos, só isso. Né? Então, ele ganhou, aqui no caso, Jacó ganhou seu irmão pelo estômago, né, pelo cansaço, pelo aquele momento de debilidade que ele estava, né, ele ganhou neste momento. Quem sabe se fosse em outra hora, se fosse de manhã cedo, acabou de acordar Esaú, né, cheio de força, de vigor, ele ofereceu, meu irmão, quer negociar comigo a tua primogenitura? Né? Ô Roger, né? Negociei os talentos que Deus te deu comigo aí. Não, eu não. Eu tenho força, tenho vigor, eu vou lutar, é meu por direito. Mas foi no momento em que ele se encontrava cansado. Foi naquele momento que ele se encontrava mais debilitado. Pode falar, irmão Leandro. Senão eu tomo conta aqui. Não, eu só ia dizer aqui, né, que na verdade o inimigo ele sempre aproveita este momento, né, esse momento de fragilidade para ele atacar, para ele oferecer ali a saída para aquela situação, né, de uma maneira prática, rápida, boa, né, olhando assim aos olhos naturais. E isso que aconteceu, né? Ele viu aquela oportunidade e ele se aproveitou daquela oportunidade de fraqueza ali de Jacó, ali, né? De Esaú. E ele, então, ofereceu aquela lentilha ali, aproveitou a oportunidade de fragilidade, né? Por isso que a Bíblia diz que o diabo ele fica ao derredor, né? Bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Qual é o momento dele tragar a vida de um jovem, de um homem, de uma mulher? É no momento da sua fraqueza. Exatamente. Ele é estrategista. Ele nunca vai pegar no momento que você está em oração, em jejum, naquele momento que você está envolvido na presença de Deus. Não, ele vai esperar aquele momento do seu cansaço após uma batalha, da sua fraqueza espiritual, para ali
oferecer uma troca, né? Oferecer algo que vá substituir a presença de Deus. E aqui, então, neste momento, Esaú ele vende a sua primogenitura. E veja como o contexto, né, aquele momento em que a pessoa está, ela vai, irmão Roger, ela vai interferir nas suas decisões, né, nas suas emoções. Naquele momento, Esaú ele olha e diz: de que me proveito tem a primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Eu sei que tem uns que são mais gulosos aí, né, que não parece que se ficar sem comer de 3 em 3 horas, ele vai desmaiar, né? Mas se Esaú esperasse mais 1, 2, 3 horas que fosse para se alimentar, Esaú não ia morrer de fome, né? Ele conseguiria suportar mais um pouquinho. O seu corpo lhe daria a condição de aguentar mais um pouco o processo do preparo do alimento, né? Mas o imediatismo, né? Aquilo, eu preciso disso agora, que se eu não tiver isso aqui, agora eu morro. E quantos, irmão Roger, negociam a presença de Deus? Porque se eu não namorar, se eu não casar agora, eu morro. Eu vou ficar para titia, eu vou ficar para o titio, né? Eu vou ficar o encalhado da juventude, da igreja. Quantos, no momento, né, onde o seu sentimento brota, ele diz: não, eu preciso tomar uma decisão agora, porque se não tomar agora, nunca mais vai ter outra oportunidade. A luta para vencer a opressão do desejo. Exatamente. E o diabo, ele sabe o que você quer. O diabo sabe o que agrada o irmão William, sabe o que agrada o irmão Leandro, sabe o que agrada o irmão Roger. E ele não vai te oferecer, né, o que você não quer. Né, quem sabe ali Esaú fosse meio, não fosse muito fã, quem sabe de guisado, ele ofereceu outra coisa. O prato preferido, né? Vou te dar aqui o que tu gosta de comer. Ah, tu gosta de uma lasanha? Vou te dar aqui uma lasanha bem quentinha aqui. Ah, tu gosta de um churrasco? Tá aqui um churrasco. Né? Não vai... Ah, tu não gosta de legumes? Ele não vai te oferecer legumes. Não, ele vai te oferecer algo bom, aparentemente algo agradável e algo sem muito esforço para conquistar, né? Então ele oferece ali a facilidade para Esaú diante a um momento de fragilidade. Ele diz: mas eu preciso comer. Né? Já aconteceu com vocês, já? Comigo já aconteceu, né? De estar no jejum, estar jejuando. Meus irmãos, nunca ninguém te oferece nada para comer no serviço, ou na escola, enfim, nunca. Tu diz: hoje eu vou jejuar. Naquele dia vai ter o bendito que vai te oferecer. Aqui tem um bolinho aqui, ó. Aqui é um matraquinas, né? No tempo da escola, quer matraquinas. Quer um salgadinho, quer isso, quer aquilo, tudo que tu gosta de comer, né? E às vezes tu na empolgação pega, bota, não, eu tô de jejum, ou agora quebrei o jejum, agora eu vou comer, né? Já quebrei o jejum, vou comer. Né? É o que você gosta, né? Para quê? Para tirar você da presença de Deus, né? Para roubar o seu coração. Sempre no momento de uma ansiedade do coração, meu amado jovem, não tome uma decisão. Quando teu coração está aqui acelerado, palpitando, segura, né? A Bíblia, a gente aprendeu, né, sobre a mente sófron, que domina todo o corpo. Peça para Deus essa mente sófron aí para dominar o teu corpo, as tuas emoções, não lhe vencerem, porque provavelmente quem está te oferecendo esse acordo não é Deus, e sim Satanás. Né? Se vai de acordo com a tua vontade, da tua carne, da tua natureza humana, segura, né? Busque consultar a Deus primeiro. Ele não consultou em Deus, ele não consultou o seu pai, não consultou nada. Ele disse: não, que me vale essa primogenitura se eu vou morrer de fome. Jovem, te contar um segredo. Se você não casar com 21, você não vai ficar para titia. Você tem ainda muitos anos pela frente, né? E é incrível como o jovem quer casar cedo. Ele quer casar cedo, aí casa e diz: mas não, já posso me separar ou não? Né? Porque ainda não tem a maturidade, muitas vezes, para o matrimônio. Ele não está pronto para aquele ato, mas ele quer, o seu coração, o seu organismo, né? Os hormônios ali falando a flor
da pele, falando mais alto, faz ele tomar uma decisão precipitada. E aí, às vezes, um relacionamento, um casamento, até que fosse da vontade de Deus, não dá certo. Né? Um lar vira algo que era para ser uma bênção, vira uma destruição, porque foi antes do tempo, foi precipitado. Né? Então, mas por quê? Porque naquele momento, quem dominou ele foi as suas emoções. Né? E o diabo aproveita isso. Né? E aí, muitas vezes, quantos ministérios, né? O irmão Leandro, já tem quanto tempo de fé, irmão Leandro? 20 anos. 20 anos. O irmão Roger cresceu na igreja, né, irmão Roger? 24 anos. 24 anos. Desde que nasceu. O mais velho na fé. Então, quantas pessoas a gente viu que tinha uma chamada de Deus, tem um projeto de Deus, mas pelo seu coração, né, se ansiar, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um esposo, eu preciso de uma esposa, eu preciso sair da casa dos meus pais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, tomaram decisões precipitadas, né, e acabaram afastados da presença de Deus. Aceitaram este acordo. Né? Porque se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer nessa casa. Né? Se eu não se eu não aceitar essa proposta de emprego que está me vindo, agora não vai ter outra, eu vou... E aquela proposta de emprego é um laço do diabo. Né? Aquela porta que se abriu não é a vontade de Deus para você. Aquele relacionamento não é o que Deus tem para você. Né? Eu até queria, irmão Roger, falar sobre outras pontes se Deus permitir, a gente entra, de negociações diárias que o diabo ele vai nos dando, né? Em pequenas negociaçõezinhas que a gente não vai vendo. Mas Deus me impulsiona para esta questão de relacionamento. Né? Jovem, cuidado. Né? A decisão mais importante após seguir a Cristo é com quem você vai dividir a sua vida. Né? É quem vai estar do teu lado. A pessoa que está do teu lado tem o poder, ela vai ter a influência sobre ti de levantar o teu ministério, o projeto que Deus tem contigo, ou de destruir o ministério que Deus tem na tua vida. Né? Não se precipite em tomar uma decisão sem a vontade de Deus, sem saber que realmente é a vontade de Deus para a tua vida. Mas para isso a gente precisa negar a nossa vontade, negar o nosso coração. Né? Eu sempre aconselho jovens, quando vem falar, irmão William, eu tô orando pela fulaninha, tô orando pelo fulaninho. Então tá gostando da fulaninha, tá gostando do fulaninho, então corta qualquer vínculo com essa pessoa. Né? Corta a mensagenzinha, corta a conversinha desnecessária, é paz do Senhor, e um para um lado, outro para o outro. Corta olhares. Corta olhares, né? Por quê? Porque senão o teu coração vai te enganar. Né? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Se você não cortar o relacionamento ali, a comunicação com essa pessoa, o teu coração vai te enganar. E um coração apaixonado é a coisa mais boba, que é mais... Né, vamos dizer, a tança, né? É a mais tança é uma pessoa apaixonada. É mais bobinho. É mais bobinho. Que não vê defeito, só vê qualidade. Ah, mas não era assim quando a gente namorava. Era assim, tu que não percebeu. Né? Sempre foi essa pessoa aí. E no namoro também não demonstra tudo, né? Isso. É só na convivência depois. Posso falar um pouquinho? Claro. Se eu quer só falar aí, né? Não deixa os outros falar. Pode falar. Pegando essa condição, assim, de que ele estava cansado, eu estava pensando aqui agora, né? A palavra cansado nos traz o entendimento, irmão Roger, de tempo, né? Porque uma pessoa só vai se cansar pelo tempo, né? Por exemplo, tu sai para trabalhar, começa uma jornada de trabalho ali 7 horas da manhã, né? Que nem o irmão William estava falando no carro, né? E aí ele vai trabalhando, entra a noite adentro, foi até as 3 da manhã, né? Aí nessas 2 últimas noites, e trouxe isso cansaço, né? E o que nós vemos assim, irmãos, na nossa vida? Como que o diabo ele age, né? Como que o diabo ele age mediante ao nosso cansaço, mediante ao tempo que nós muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes nos convertemos e estamos cultuando a Deus,
e já estamos com um tempo de fé, como disse aqui o irmão Roger, 24 anos de fé, eu 20 anos de fé, o irmão William aqui não sei quantos anos, mas já tem um tempo de fé. Isso vai trazendo uma condição, muitas vezes, de cansaço. Mas cansaço não por buscar a Deus, porque se buscasse a Deus não teria cansaço. Se tivesse fazendo as coisas para Deus como Deus que requer que nós façamos, orando, jejuando, nós não íamos estar cansados. Mas se nós não estamos fazendo isso, nós vamos trazer um cansaço sobre a nossa vida espiritual. E é o momento a qual o diabo ele vai, então, atacar, né? Ele vai ter a janela aberta para ele entrar com o seu prato de lentilha, né? E falando, então, em relacionamento, eu queria trazer, então, para os irmãos ali Juízes, capítulo 16 ali, né? De Juízes, capítulo 13, aliás. Na verdade, é capítulo 14 de Juízes, né? Não, no capítulo 13, verso 25, diz assim, ó. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol, né? Falando sobre Sansão, quando o Espírito de Deus começou a envolver a Sansão, né? Sansão, todos nós sabemos que ele era um servo de Deus, né? Um homem que foi, desde o ventre da sua mãe, já oferecido para Deus, porque Deus assim requis, né, daquela mulher que era estéril, né? Zorá, que teve ele. E agora, Sansão, ele se cria diante de Deus, ele observa as coisas de Deus, ele está na comunhão, ele está na igreja, né? Mas chega um tempo, né, que talvez muitos jovens eles se condicionam nesse tempo de que parece que não acontece nada, né? Falando na questão do relacionamento, parece que o jovem está ali 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, entrou ali na sua juventude, se batizou e está esperando uma promessa de casamento, talvez, e ele se vê como Sansão se viu, né? Diante de ele estar na presença de Deus, estar na igreja, chegou um tempo que ele se cansou, porque ele não tinha uma esposa, porque ele não tinha uma pessoa ali que, né, viesse ser a sua companheira. E o que ele fez? Mediante a esse tempo, mediante a esse cansaço espiritual que estava sobre a sua vida, ele foi em Tina e pegou uma mulher fora da direção de Deus. Ele negociou, então, com o mundo, né? Tina simbolizando o mundo. Ele foi até Tina e tomou uma mulher que não era da linhagem dos filhos de Deus, mas que era uma mulher lá do mundo, para ser sua esposa. E muitas vezes o jovem ele se condiciona neste mesmo estado que estava Sansão, de não esperar o tempo de Deus, mas passar por cima do tempo de Deus e negociar, então, uma namorada, uma esposa lá do mundo, né? A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, e verso de número 4, né? Que, vamos ler ali para não ficar nas minhas palavras. Tiago, capítulo 4, e verso de número 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Então, quando a gente não confia no Senhor, quando o jovem não confia no Senhor, irmão Roger, ele vai fazer uma aliança, né, com o mundo, ele vai fazer uma troca com o mundo. E aí ele vai procurar no mundo aquilo que ele tinha que esperar em Deus, né? E aí a gente já sabe o resultado da história de Sansão, né? A pessoa olha, né, o senhor estava falando, ela olha, mas não tem nenhum que me agrade aos olhos, né? Aqui na igreja, aqui na congregação, né? Exatamente. O que agradou aos olhos dele foi lá de longe, né? Lá de fora, da real. E aí o jovem olha, mas não tem ninguém aqui. Aí na escola tem o metido a malandro, a engraçado, né?
a bonitinha, a vaidosinha, né? Mas não espera em Deus. Quem sabe Deus está preparando a pessoa ali e o ansioso ele já toma essa ação antes do tempo. Exatamente. Né? E a questão do cansaço, o senhor estava falando, e às vezes, irmão Leandro, até a monotonia. Sabe? O que é a monotonia? Quarta-feira eu vou para o culto de doutrina, sábado é o culto da juventude, domingo é o culto geral, né? Daí na outra semana volta quarta-feira o culto de doutrina, sábado o culto da juventude, domingo o culto normal, outros dias, outra semana, quarta-feira culto, quinta-feira tem numa congregação, sábado, e ainda se vai nessa rotina e a pessoa não percebe que o que ela tem de precioso, ela vai se perdendo nessa rotina. Ela começa a viver uma vida natural. Uma vida religiosa. Né? O que aconteceu com o nosso personagem aqui, Esaú, foi justamente isso. Né? Ele viveu uma vida cotidiana. Sai de casa, caço, volto. Sai de casa, caço, volto. Saio de casa, caço, volto. Era uma vida cotidiana a ponto dele menosprezar o que ele tinha. Quando chegou naquele momento que o seu corpo já estava cansado da rotina, do dia a dia, daquele, né, 24 anos na igreja, 24 anos, né, sempre fazendo a mesma coisa, sempre cantando, né, sempre cumprindo a minha escala, né, de quando em quando, quem sabe, recebendo um renovo de Deus, mas no outro dia já se sente vazio de novo, né, já tem aquela vida costumeira. E ela vai perdendo a noção do que ela tem de precioso. Nós vamos perdendo a noção do que o que nós temos de precioso, que é a presença de Deus. Essa presença de Deus, relacionamento algum, vale a pena trocar. Aleluia. Né? Essa presença de Deus, dinheiro algum vale a pena trocar. Essa presença de Deus, né, entretenimento algum vale a pena ser trocado por ela. Né? Trocar ela por algum entretenimento. Essa presença de Deus não vale, né, a oferta que o teu adversário ele vai te lançar. Né? Mas para isso nós precisamos entender, raciocinar o privilégio que nós temos. Esaú, no momento de cansaço dele, no momento ali de mais um dia, amanhã mais nada muda na minha vida, nada se muda. Né? Eu continuo jovem, eu continuo solteiro, eu continuo, né, com as minhas falhas, com as minhas lutas, eu continuo ouvindo meu pai chato, eu continuo tendo que ouvir minha mãe me xingar porque eu não arrumei a minha cama, eu continuo com meus problemas do dia a dia. Né? Eu continuo com dificuldade em matemática, eu continuo com sérios problemas. E é isso, o mundo vai se indo, o dia após dia, e aí vai cair nessa monotonia e esquece o que ele tem de precioso. Monotonia. Monotonia, falei. Amém. Não, tá certo. Eu tô falando aqui monotonia, né? E qual que é, né, a chave para nós sair dessa monotonia? Deus me deu aqui agora. Qual é a chave? Nós estávamos falando no carro, que nós estamos com o plano aí de pôr a juventude mais à oração, né? Nós, né? Buscar mais a Deus. E essa é a chave, irmãos, para nós sair da monotonia. É buscar a Deus. Exatamente. Se nós for ler ali, ó, Pedro, Tiago ainda ali, ó, verso de número 7 do capítulo 4 diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, o caminho, irmãos, para nós sair desta monotonia é esse, né? É nós nos sujeitar a Deus. Muitas vezes o jovem ele quer ter vitória, né?
E eu digo isso não só para o jovem, mas nós, adultos também, queremos ter vitória. Mas como é que nós vamos ter vitória sobre o mundo? Como é que nós vamos ter vitória sobre o pecado? Como é que nós vamos ter vitória sobre as coisas do mundo se nós não nos sujeitar a Deus? A Bíblia diz que primeiro nós temos que nos sujeitar a Deus. E aí sim nós vamos resistir ao pecado, ao diabo, e a Bíblia diz que aí então ele vai fugir de nós. Então a chave está aqui, né, irmão William? A chave está aqui para essa monotonia, para este cansaço espiritual, para essa vida de miséria espiritual que muitas vezes nós nos encontramos, que achamos que não chega a bênção, a vitória não chega, parece que é um dia após o outro a mesma coisa, porque nós não estamos nos envolvendo espiritualmente com Deus, não estamos buscando este escape que Deus tem para nos dar, mediante a nós nos submeter a Ele. Nós não estamos entendendo, que é o que Esaú não entendia, a preciosidade que nós temos. Amém. Porque só valoriza, né, a presença de Deus aquele que compreende, né, a grandeza que Deus é na sua vida, o que Deus faz na sua vida. E aí, irmão Leandro, não vai se tornar pesado a gente ir para a oração, a gente ir para o jejum, a gente ir buscar a Deus, porque eu entendo o que eu tenho de precioso. Quer um exemplo de quem compreendeu isso? Nabote. Nabote compreendeu o que ele tinha de mais precioso, né? Aleluia. Ali o rei Acabe faz ali a oferta, tu tem aí a tua vinha aqui perto do meu palácio, então me vende aí a tua vinha, negocia comigo a tua vinha. Ao lado do palácio. Ao lado do palácio, o que tu quer por ela? Tu quer riqueza? Tu quer uma vinha maior? Tu quer terras? O que tu quer pela vinha? Ele diz, livra-me o Senhor, né, de vender a herança que meus pais me deram. Isso aqui não é meu. Isso aqui é algo que eu ganhei. Aleluia. Né, de graça, eu não batalhei, eu não trabalhei para isso. Eu não mereço isso aqui, mas os meus pais me deram. Eu não vou negociar. Né, e ele sabia que dizer não para o rei Acabe, o rei que era dominado pela mulher, uma mulher terrível, endemoniada, né, de Jezabel, era a sentença de morte. Mas ele diz, eu prefiro morrer. Eu prefiro perder a minha vida do que negociar o que os meus pais me deram. Isso aí é uma atitude, irmão Leandro, irmão Roger, de alguém que compreende a preciosidade que ele tem nas suas mãos. Né? Quando nós, meus irmãos, jovem, querido, você entender a preciosidade que é a presença do Espírito Santo na tua vida, né? Que o mundo ele olha para ti de uma forma diferente quando você está no centro da vontade de Deus, né? Ele olha o que tem de diferente na vida do irmão Leandro, o que tem de diferente na vida do Roger, o que tem de diferente na vida desse jovem, porque ele é diferente, né? Não é o dinheiro que lhe dá contentamento, não é relacionamentos que lhe dá contentamento, não é as facilidades que lhe dá contentamento, é a presença de Deus, porque ele valoriza essa presença, ele entende a preciosidade que é ter a presença de Deus, né? E isso que nós estamos perdendo, o entendimento, né? Nessa monotonia, nessa rotina, nesse cansaço, né? Você às vezes não para meditar, né, no privilégio que você tem de servir a Cristo, no privilégio que você tem de carregar o Espírito Santo de Deus dentro de você. E essa é a importância do congregar, né? Que isso acontece muito. Às vezes muitos jovens têm dificuldade de entender do congregar, de ir na igreja, porque nós precisamos constantemente ouvir a palavra de Deus, precisamos constantemente estar no culto, para que venha cair essa ficha, entender dessa preciosidade que Deus tem nos dado, né? Tem nos entregado. Cada palavra que nós ouvimos nos cultos é uma revelação que toca em nosso coração, toca em nossa alma, toca em nossa vida, mostrando a realidade daquilo que Deus tem nos dado, que muitas vezes se perde. E como o irmão Leandro falou, assim, o diabo ele é constante. Essa ação que nós temos que existir é todo dia.
Não é apenas um momento ali de uma oração favorosa que pela graça, consegui realizar. Não, é todo dia. Porque o diabo ele está todo dia, o diabo não vai parar. Que nem nós estávamos no nosso retiro de líderes, ali em Bom Retiro do Sul, o pastor Adriano falou uma palavra poderosa, uma revelação extraordinária, né? Ele estava explicando que nós estamos em constante batalha. Essa batalha não vai parar. Tem momentos que nós estamos numa batalha, cada dia vem uma batalha diferente. Cada dia que nós temos uma batalha. E nessa batalha nós vencemos, quem sabe tem um momento de paz. Mas nós não podemos perder a posição. Nós não podemos perder a ação de lutar, não podemos relaxar. Nós estávamos falando, ele usou ali o Efésios, o capítulo 6, né? Ele fala das armas espirituais que Deus nos dá, né? E ali fala, havendo feito tudo, ali no verso 13, fala, havendo tudo, permaneceis firme. Então, é constantemente firme, nós vamos ter que estar firme, ou seja, na posição de batalha. Quem sabe nós estamos guerreando aqui, nós vamos lá, batalhamos, vencemos essa batalha, mas permanecemos firmes, permanecemos constantemente em posição de batalha. Isso até o céu. Nós temos essa trajetória de lutas e guerras no nosso decorrer de nossa vida até o fim de tudo, até o céu, até a promessa da qual a terra prometida que Deus tem prometido para a sua igreja. Então, nessa posição, nós temos que nos manter firmemente até o fim. Então, o inimigo ele é constante. Quem sabe nós temos um dia de paz. Um dia, hoje eu não estou batalhando, eu estou orando hoje, estou lendo a Bíblia, estou abençoado. Mas não pode contar que amanhã vai ser a mesma coisa. Foi o problema do rei Davi, né? Exatamente. Tempo de ir para a guerra. Não, já venci tanta guerra na minha vida, já fui para tanta guerra, né? E esse é um problema também, meus irmãos. Agora, falando, né, irmão Roger, o senhor já vê para nós aí, os nossos irmãos que estão interagindo conosco, né? E os irmãos, né, coloquem ali a sua cidade, né, compartilhem experiências também conosco. Será um prazer, né, a interação dos irmãos, ler a interação dos irmãos. Agora eu até me esqueci o que eu ia falar. Já que o senhor esqueceu, vai lembrando aí que eu vou falar uma coisa aqui. Pegando essa parte que o senhor falou de Nabote, né? Dele, a firmeza que ele teve, né? Diante da proposta de Acabe, a firmeza que ele teve, né? De ele não vender, não dar, não negociar e não vender a sua vinha. Não trocar a sua vinha. Então ele teve uma firmeza, né? Naquilo que ele sabia que era uma herança que os pais dele tinham dado para ele, né? E agora eu fiquei me perguntando assim, ó, que peso espiritual tem na vida de uma pessoa que tem uma firmeza, né, com Deus diante das ofertas do diabo. Imagine se Esaú ele tivesse uma firmeza naquele ato, naquele momento ali, a qual Jacó ofereceu para ele o prato de lentilha, né? Se Esaú ele firmasse, não, eu não vou vender a minha primogenitura, né? Não é esse cansaço que vai me vencer. Eu sei que coisas maiores Deus, né, tem para mim através da minha primogenitura. E ele decidisse de não vender, não trocar por aquele prato de lentilha, né? O que iria ocorrer para a vida de Esaú, né? E eu vejo assim que muitas vezes, irmãos, é isso que falta no jovem, até mesmo num irmão, numa irmã de dentro da igreja, porque muitas vezes ele está dentro da igreja, mas como ele não faz aquilo que Tiago disse assim, que é para se sujeitar a Deus, né? Para humilhar perante ele, né, para orar, para buscar realmente a Deus, né, buscar o entendimento da parte de Deus. Quando a pessoa ela não faz isso, ela até fica dentro da igreja, irmão William e irmão Roger, ela até fica dentro da igreja. Ela vai ali, é que nem o senhor falou, é uma monotonia que ela cria. Ela vai na igreja, ela vai na quarta, ela vai no domingo, ela vai ali num ensaio, né? Então ela vai indo, mas por que tu tá indo? Eu tô indo porque o meu pai vai, porque a minha mãe vai, porque o meu filho vai, eu tô indo. Mas ela não consegue se condicionar ao que Tiago falou,
de se sujeitar a Deus, né? E aí, o que isso acontece, irmãos? Eu conheço uma pessoa que viveu muito tempo dentro da igreja, mas nunca se sujeitou a Deus, nunca quis buscar uma revelação da parte de Deus. E a Bíblia diz que o injusto ele não vai permanecer, né? Não é o injusto, é o ímpio. O ímpio ele não vai permanecer na congregação do justo, né? Ele vai ficar um ano, 2 anos, talvez 10 anos dentro da igreja. Mas vai chegar um momento que ele não vai permanecer. Por quê? Porque ele não se sujeitou a Deus. E aí vai vir a proposta do inimigo, vai vir o prato de lentilha e ele vai entregar a sua salvação. Irmão Roger, lê para nós, os nossos irmãos, e mais Glória a Deus. interessantíssimo. Está conosco nosso jovem, nossa área ali, irmão Andersai. Glória a Deus. Glória a nossa Jesus. jovem também, irmã Esther. Temos nosso irmão Guilherme Maciel, da área Bom Jesus. Glória a Deus. Irmã Gabriela Marques, paz. Glória a Deus. Temos também conosco, nosso chefe aí. O patrão daí. O patrão está aí. Nosso professor, o Paulo Jair. Temos nossa irmã Raquel, glória a Deus. Irmã Patrícia, Paz Senhor, glória a Deus. Palhoça. Área Palhoça, glória a Deus. Irmã Luciana, nossa irmã ali também, nossa área. Irmã Jéssica, glória a Deus. Irmão Isaac, glória a Deus de Arroio Grande, glória a Deus, estamos longe, glória a Jesus. Nosso irmão Lucas, aleluia. Nossa jovem irmã Ana Carolina também, nossa área, está conosco. Irmã Letícia Rodrigues, glória a Deus da área Bom Jesus, glória a Jesus. E temos a nossa irmã Priscila Silva, glória a Jesus, de Uruguaiana. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bênção de Deus, meus irmãos, a sua participação e interaja conosco, né? Coloque sua experiência, coloque ali, né, um versículo que Deus tocar no seu coração, algo que Deus lhe disser, interaja conosco, que nós teremos maior alegria de estar lendo e conversando com os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, então, interessante, o irmão Leandro estava falando ali, e é justamente, né, a pessoa está um tempo na igreja, já, né, a juventude dentro da igreja, mas ela nunca parou para refletir, né, o que ela tem, né? O que às vezes, meus irmãos, eu paro para mim perguntar, o que Deus viu na minha vida, né? O que Deus olhou num triste, que nem diz o pastor Avacir, né? Um triste para olhar, se compadecer, né? Dar o seu filho e depois ainda de perdoar os pecados, dizer, eu vou fazer, né, deste barro uma casa onde o meu Espírito Santo irá habitar, né? Eu irei conduzi-lo, né, até ajudá-lo, esforçá-lo até chegar na salvação, né? Então, como Nabote não fez o esforço, nós não fizemos o esforço, né? Cristo é o que pagou o preço, né? Como Nabote ele não tinha conquistado pelas suas forças, nós não temos condições também de, pelas nossas forças, alcançarmos as promessas de Deus, né? Mas cabe a nós o que? Valorizarmos ela, né? Valorizarmos e não abrirmos mãos, né, dos princípios de Deus na nossa vida, né? Aquela mentirinha branca, né? Aquela mentirinha que não faz mal para ninguém, né? Aquilo ali é um mini negócio que você está fazendo com o mundo, né? Aquilo tu está quebrando o teu princípio. A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? O diabo, né? Nunca se firmou na verdade. Quando a gente abre mão, né, de uma mentirinha só, uma mentirinha branca, uma mentirinha leve, tu está negociando com o mundo. Eu lembro nosso, já que o chefe está aí, vamos falar dele. O irmão Paulo, né, ele dizendo quando ele estava lá no centro de recuperação, né, que ele arrancou uma mudinha, arrancou 2 mudinhas ali, duas plantinhas, né, e ele teve que confessar ali, né, estragou ali, e aí ele perguntou, quantas? Uma só? Ele disse, não, 2. Né? Ele disse, foi.
Não, ou seja, ali Deus estava provando ele nas mínimas coisas, uma coisinha insignificante até, ninguém ia dar bola. Mas naquilo ali tu vai falar a verdade, né? Ou tu vai dar aquela mentirinha branca. Ah, não é minha culpa, foi... não vi, sendo que tu viu, né? Não fiz, sendo que tu fez. Né? É as mínimas coisas, é isso que eu digo, é o que a gente estava dizendo, é os mini negócios que o diabo ele vai te propondo no dia a dia. Cada vez tu vai te distanciando da presença de Deus sem se perceber, a ponto de chegar a este momento que tu negocia de vez a tua salvação, negocia de vez a presença de Deus na tua vida, porque está tão distante já de Deus, né? Tão longe de Deus, que já não percebe o valor que tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Maravilha, Jesus. Né? E nós temos exemplos na Bíblia, inúmeros exemplos de jovens que venceram a sua juventude, que não negociaram os seus princípios, o princípio da palavra de Deus, que entenderam. Né? Nós olhamos José, por exemplo, né, irmão Roger? José lá no Egito, longe dos seus pais, longe de olhares dos seus líderes religiosos, né, dos seus mestres, lá no Egito, na casa de Potifar, né, a esposa com certeza não era feia, né, era uma mulher bonita à vista, né, alguém atrativa aos olhos humanos, e ela diz, deita-te comigo, né, negociando com ele. Né, mano, fez uma cilada ali, tirou todo mundo do palácio para ficar os dois. Né, e tem um ditado que diz que carne não se converte, né? Que o hormônio é terrível, né? E realmente é terrível. E ele, quando ela se lança contra ele, ele sai correndo. Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele iria acabar caindo. Ele sai correndo, ele deixa as vestes nas mãos dela, que ela agarra ele e sai correndo. Mas não abriu mão dos seus princípios. Maravilha. Sofreu por não abrir mão do seu princípio. Sofreu por não querer assumir um pacto com o diabo, né? com o adultério, né? Com a fornicação, né? Com a precipitação. Sofreu injusto, mas sofreu calado, né? Sofreu ali, não, eu fiz aquilo que era certo. Né? Quem sabe alguém que conhecesse José lá na prisão, ele contasse a história, dizia, mas tu perdeu uma oportunidade de ouro, rapaz. Né? Olha aí, ó. Né? A esposa de Potifar, agora tu tá aí, preso, e ela tá lá bem boa aí, tu preso, devia ter ficado com ela. E como os irmãos estavam falando na questão do relacionamento do jovem, José esperou no Senhor. Exatamente. E Deus trouxe a esposa para ele. Uma família, depois filhos abençoados, por esperar. E os filhos entraram nas tribos, né? As tribos. Manassés. Então, esperou em Deus. Não foi naquele momento da onde a sua carne gritou, né? O hormônio gritou, que ele negociou. Ele disse, não, eu tenho princípios e eu não abro mão da presença de Deus. Né? Nós vemos Daniel também, no mesmo sentido, jovem, também longe dos pais, longe da pátria, longe de tudo. Diz, é só uma comida, é só um banquete. Né? Mas não, isso aqui está contaminado. E, meus irmãos, hoje o pastor pregava, né? E quantos estão comendo comida estragada na internet? Quantos estão indo atrás de comida estragada para alimentar o seu ventre? E aqui a gente fala não do ventre físico, mas da sua alma, né? O alimento espiritual. Quantos estão indo atrás de pastores de internet, líderes de internet, que já perderam a graça e a presença do Espírito Santo, mas fala aquilo que a carne gosta e quer ouvir, fala aquela palavra que massageia o ego, que não corrige, que não ensina, né? E quantos estão comendo essa comida envenenada, dizendo, está tudo bem. Né? Eu estou me alimentando aqui, estou fortinho, estou gordinho espiritualmente, estou cheio de conhecimento de Bíblia, cheio de teologia, cheio de isso, cheio daquilo, achando que é alguma coisa, mas está negociando porque não está se alimentando da palavra verdadeira de Deus. Se alimentando de falsos mestres, falsos doutores, falsas revelações que não é a que Deus deixou para a igreja. Né?
Então, quantos, meus irmãos, estão nessa situação? Quantos estão se alimentando desta forma? Quantos estão buscando essa forma? E não se percebe que está negociando, né? O mundo diz, como disse para Davi, não vai para a guerra, rapaz. Fica aí no palácio, tu já enfrentou tanta batalha, irmão Roger. Para que tu vai mais uma consagração, mais um jejum? De novo vai fazer jejum? De novo vai para retiro? Tu tá sempre lá. Tu tá sempre lá, falta hoje. Só hoje. Foi o que o mundo, né, o coração enganoso de Davi disse para ele naquele dia. E quando ele ficou em casa, ouviu o conselho do seu coração, da sua carne, trouxe uma destruição completa para a sua família, né? E só precisou de uma falta de uma batalha. Exatamente. Só uma. Então, por uma decisão errada, ele prejudicou a sua vida, né? Perdeu um filho, cometeu um homicídio, né? Foi mandante de um homicídio, né? Cometeu adultério, teve um filho ilegítimo, né? Fora de um relacionamento, perdeu esse filho, viu a sua família inteira sendo desgraçada, né? Com Tamar e Amnon, né? Filho se levantando, Absalão se levantando para tomar o seu trono. Tudo isso, irmão Leandro, por causa de um pacto que ele fez com a sua carne. Por uma negociação que ele aceitou do seu adversário. Trouxe uma maldição que prejudicou toda a sua vida, né? E quantos, meus jovens, quantas decisões equivocadas são tomadas que trazem prejuízos irreparáveis, né? Quantos, né, irreparáveis. O nosso supervisor, irmão Paulo, também ele trazia esses tempos, ele pregou ali para a juventude, né? Vamos ver se os jovens aí da Leopoldina estão atentos, né? A última mensagem que o nosso supervisor pregou ali para nós, ali num culto, não foi um culto geral, foi um culto, um sábado normal, né, irmão? Um culto de jovens, né? Que ele trouxe sobre Josué e o pacto que ele fez ali com os seus vizinhos, né? Que ele fez ali com o povo que estava à sua volta ali. Ele não consulta Deus e faz um pacto, é enganado. E quantos são enganados por não consultarem Deus? Entram em relacionamento sem consultar a Deus, né? Fazem negócios sem consultar a Deus. São enganados pela vista, né? Enganados pela vista, pelos olhos, né? Pela aquele, eu mereço, né? Eu mereço estar fazendo um pacto, uma negociação com o nosso adversário. E o que mais o nosso inimigo ele faz é ludibriar, né? Mentir, é conseguir enganar as pessoas, né? Essa é uma técnica que ele faz lá com Eva e Adão. Exatamente. Ele já usou de artimanha ali, né? E toda aquela conversa com Eva e, né? E pipipi, papapá, né? Levou eles a cometerem ali, então, aquele pecado, né? E nos dias atuais é a mesma estratégia, né? A mesma estratégia que ele usava lá, ele usa nos dias atuais, né? Que é enganar as pessoas. E até eu me lembro que eu acho que se não me falha a memória, foi o senhor mesmo que pregou, irmão William, sobre o sofisma. Sofisma. Foi, né? Já preguei sobre, não sei se é a minha. É essa mensagem, eu me lembro, eu tenho quase que certo que foi o senhor que pregou. E que o senhor falou assim, ó, que esse mesmo sofisma que ele usou lá atrás, né, lá com Adão e Eva, ele usa nos dias atuais, né, mediante até mesmo as redes sociais, né? Redes sociais. Porque ele vem por intermédio das redes sociais e ele começa a dialogar com o jovem, né? Agora isso é palavras minhas, né? Ele começa a dialogar com os jovens no seu coração, né? E sabendo do que tem no coração do jovem, pelas redes sociais ele vai trazendo o jovem para perto, né? Se nós observarmos quando 1 Reis, capítulo 22, se não me falha a memória, quando Acabe chamou Josafá
né, para eles irem a Ramote de Gileade, guerrearem lá contra eles, para retomarem aquela cidade. O que os profetas falaram, né? Josafá era homem de Deus, né? E aí ele disse, não, vamos consultar Deus para ver o que Deus vai falar a respeito de nós ir lá. E aí, quando eles foram consultar Deus, Acabe chamou os profetas, quase 400 profetas de Baal, e todos profetizaram numa só voz, não vai, porque Deus vai entregar nas tuas mãos Ramote de Gileade. E o que nós vemos atualmente, irmãos, é que o diabo, ele oferece o prato de lentilha para o jovem, para o irmão, para a irmã da igreja, e a pessoa, muitas vezes, cansado de esperar, muitas vezes por não ter esse conhecimento de Deus, essa revelação de Deus, ele é enganado. E aí ele se entrega para aquele prato ali, e a Bíblia diz que Acabe e Josafá foram, Acabe acabou sendo morto, né? Porque ele não ouviu a Deus. E daí aí Josafá ainda se levantou e disse, não, já que todos estão falando a mesma coisa, não tem algum outro profeta, né, que fale em nome de Deus? Que possamos consultar ao Senhor. Exatamente. E aí foram lá, não, tem, daí eu Acabe, não, tem um lá, mas eu não gosto muito dele. Tá lá na prisão até. Não, então chama ele e vamos ouvir ele. Nunca fala bem de mim, só fala mal, só porque eu faço tudo errado, né? E quantas vezes nós nos fuçamos na vida, nós tropeçamos na vida, porque não consultamos a Deus. E agora, entrando no assunto que eu estava querendo entrar, a questão da rede social. Aí a pessoa tem no coração ali, não, eu quero isso, o diabo sabe. O diabo sabe o que tu quer, o que eu quero, o que mais chama a atenção do Roger. O diabo sabe. Qual é o teu prato de lentilha? Né? E aí ele vem com 400 profetas de Baal, ele vem com 450 profetas de Azera, pelas redes sociais, e tu vai ali e tu pergunta, né, alguma coisa ali, e escreve ali no Instagram, nesses redes sociais que tem aí, e aí aparece um monte de vídeo e pregador e isso e aquilo, tudo falando o que tu quer ouvir. Exatamente. Muitos são enganados por isso, irmãos. Muitos são enganados por isso. Que a gente tá falando antes, é a comida da Babilônia. Exato. Parendo, isso é uma comida normal, mas está cheio de veneno. Cheio de... oferecido a ídolos, né? Irmão Roger, o senhor fica aí com o controle que o meu celular já se foi aí. Eu vi que era uma Priscila, eu tinha comentado e depois eu li que ela comentou alguma coisa sobre Josué e os irmãos que estão participando, irmão. Glória a Deus, irmã Priscila. Ela colocou aqui para salientar o exemplo do Josué, né? Nosso João da Bíblia. Sucessor de Moisés, que foi servo obediente aos princípios, ensinando por Moisés até o fim. Se não vigiarmos, caímos na cilada do inimigo sem perceber que era uma cilada, como aconteceu com Josué. Por isso, precisamos pedir discernimento para Deus. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguma coisa, não, Roger? Ela continua com: mesmo sendo avisado que ia morrer, Acabe não deu ouvidos. Assim aconteceu com muitos de nós. Somos avisados, mas ficamos cegos por causa da nossa consciência e vontades próprias. Estão tudo no mesmo espírito aí. Estão ligados. Então, meus irmãos, se a gente parar um pouquinho, eu sei que o dia é corrido, né? Tantos afazeres, tantas coisas que você tem, o mundo nos oferece também tantos entretenimentos, mas pare um pouco e reflita o que você tem, né, espiritualmente. Reflita. Né? Não deixe os teus olhos te enganarem, não deixe o teu coração te enganar. Né? Não deixe o conselho do amiguinho, da amiguinha, o conselho do coleguinha, né, te induzir. Né? O mundo, ele te induz a tu fazer o pacto. O mundo, ele te induz a tu fazer uma negociação com ele. Né? Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo, né, indo naquela direção. É como tu lutar contra a correnteza. Tá todo mundo no mesmo bar, na mesma direção,
e tu é o que se levanta contra, diz, não, esse caminho é errado. Não, isso aí não é o certo. Vai sofrer, com certeza, a retaliação. Né? Mas pare um pouco, jovem, agora neste momento, e reflita nas promessas que Deus já fez na tua vida. Né? Reflita quantas vezes Deus já falou contigo sobre, né, as tuas ansiedades do teu coração. Se você já colocou, uma pergunta, você já colocou as tuas ansiedades diante de Deus? A gente fala para um, fala para outro, né? Eu quero um casamento, eu quero casar, eu preciso casar, eu quero um trabalho, eu preciso trabalhar, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente não para falar para Deus. Aleluia. A gente não para dizer, Deus, ao meu coração, eu estou tendo sentimentos, né? Eu tenho emoções que estão assim, né? Estou me despertando o desejo de ter um relacionamento, me despertando o desejo, eu quero entender, né, o que eu faço. Esses dias, né, um cunhado meu até ele me perguntou, William, o que tu me aconselha a fazer? Né, que curso tu me aconselha a fazer, a cursar, para alguém que não sabe o que quer, ou que não sabe o que vai fazer, nada lhe agrada, né, o que eu faço? Né? E às vezes a gente pede essa opinião, né, irmão Roy, olha o irmão Roy, a profissão do irmão Roy, eu acho que é legal, eu vou ir nela. Me desiludir. O irmão Leandro, eu vou fazer o que o irmão Leandro faz. Me desilude. Vou fazer o que o fulano lá faz que está dando dinheiro. Não dá certo. Né? Ou fica perdido e vai numa coisa que não é a vontade de Deus, acaba se tendo prejuízo. Né? Mas não para dizer, Deus, me dá um entendimento qual é, o que tu tem para mim. Né? Qual é a profissão que o Senhor tem reservada para mim? Qual é o matrimônio que o Senhor tem para mim? Não chega a Deus. Né? Faz tantas indagações para todo mundo, menos para aquele que pode lhe ajudar. E aí, por não consultar a Deus, como Josué não consultou a Deus, né? Como Esaú, no seu cansaço, não buscou entender ou menosprezou o que Deus tinha na vida dele, faz negociações precipitadas, toma ações precipitadas. E aí, depois, né, de tempos, vai ver o resultado. Meu irmão, eu já te dou para quantos jovens eu já passou, né, pela nossa caminhada que tu aconselhou, a gente aconselha, né, buscando o bem desse jovem, buscando que ele não saia da presença de Deus, mas ele, não, mas ela é para mim, ele é para mim, não, eu preciso de fazer isso, e aí toma uma decisão, acaba se afastando de Deus, né? Acaba engravidando, acaba tendo um filho fora do da direção de Deus, sofre depois, né? E aí tenta voltar para a igreja todo machucado, todo ferido. Quando consegue voltar, muitas vezes não consegue nem voltar, né? Tem vontade, tem desejo, né? O coração chora muitas vezes ouvindo a voz de Deus, mas não consegue voltar, porque tomou uma decisão errada lá atrás. Né? Não disse não para o seu coração, achou que aquela decisão era melhor no momento a ser tomada, se deixou levar pelo engano desse mundo, não conseguiu fazer resistência e agora sofre, e agora chora porque não consegue, né? Tem marcas que não são removidas. Né? Deus cura a ferida, mas a marca ela fica ali, né? Para sempre, não roda. E como isso é terrível, né? E nós temos essa questão terrível. Alguns conhecem, tem pessoas que têm medo de médico, né? Tem medo de ir para o hospital. Tem medo de agulha? E as pessoas têm a preguiça de pesquisar na internet. Estão sentindo alguma coisa, não precisar o que estão sentindo pela internet. Vão buscar alguma coisa pela internet. No chat GPT agora. Procuro mesmo para aquela pessoa que foi formada, que estudou para aquilo. E a mesma coisa na questão espiritual nossa. Deus, ele sabe tudo, ele sabe o melhor para nós. Mas nós insistimos em buscar por meios humanos. O meio daquilo que não vai nos ajudar. Mas só vai alimentar um prazer momentâneo, como você falou, só um momento ali.
É mais fácil falar para um amigo meus problemas, que eu falar palavras que vão me confortar, segundo Deus. Vai falar aquilo que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir. Não vai me confrontar. Se me confrontar, já eu pergunto para outro, né? Eu não falo mais contigo, eu vou falar só com o Roger fala o que eu quero ouvir. Né? Agora, o amigo que conselha, diz, não, tu tá errado. Foi que nem a questão do Acabe, né? Acabe procurou profetas, aquele que fala que ele só queria ouvir. Aquele que batia a verdade. Excluiu quem fala mal de mim, não quer perto de mim, né? Vou falar só com a minha patotinha aqui, ó, com aqueles que falam o que eu quero ouvir. E o perigo, irmão Leandro. Amém. Eu achei que não ia deixar eu falar. Passou pro Roger, não passou para mim. Que o Roger tava... não, assim, na questão ali que o senhor tava falando, né? Eu até fiquei aqui pensando assim, né? A pessoa, ela tá dentro da igreja, né? Que nem eu falei antes aqui, ela tá dentro da igreja, tá participando das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo que ela tá dentro da igreja, o mundo tá dentro do coração dela. E aí ela não consegue romper com isso, ela não consegue romper com esta questão que o mundo tá dominando o coração dela, né? E aí, observando assim, por esse texto que nós fizemos menção, que o senhor leu ali, né, de Gênesis, Esaú, ele poderia... Era uma coisa simples, se nós formos olhar, um prato de lentilha com guisado, é uma coisa simples. Exatamente. Aí ele foi ali e pediu, né, não, viu o prato ali na mão de Jacó ali, não, me dá um pouco dessa lentilha e tal, mas que nem o irmão Roger estava falando aqui, uma coisa tão simples, irmão. Pô, tu pegar e dobrar o teu joelho e tu falar para Deus, muitas vezes uma coisa simples, eu vou ser bem enfático aqui, para que ninguém fique com sombra de dúvida, mas tipo assim, eu tô com vontade de comer um quindim, tá? E eu não tenho dinheiro, talvez eu não trabalhe, sou um jovem, né? Não trabalho, não tenho serviço, eu não tenho dinheiro, mas eu tô com vontade de comer um quindim. O que eu vou fazer, irmão William? Se eu tenho alguém que está disposto a me ouvir e disposto a me conceder, né, o que eu pedi, se for da vontade dele, né, se for uma coisa que ele está, que não vai me trazer prejuízo, que não vai trazer prejuízo para mim, ele vai me conceder, né? E aí é tão fácil nós pegar e chegar diante dele, Senhor, eu não tenho trabalho, não tenho dinheiro, eu estou com uma vontade de comer um quindim. Será que o Senhor não poderia me dar um quindim, fazer com que... Irmãos, uma oração, uma coisa simples, uma oração básica, assim, poucas palavras. E Deus, irmãos, a gente já viu muitos testemunhos, muitas pessoas já deram testemunhos, que nem até ontem o pastor Humberto deu um relato de um casal que vieram. E aí, não me lembro bem qual é a situação que houve, mas eu sei que faltou dinheiro para eles pagarem a passagem lá, e era R$1.000 que ia dar lá a diferença da passagem, e ia sair do bolso deles, no caso que eles já estavam com o dinheiro certo para aquela viagem. Exato. E aí, quando chegou na hora de pagar lá no aeroporto, veio uma pessoa do nada e foi lá e pagou os R$980, R$960. Então, tipo assim... A gente, muitas vezes, irmãos, nós pegamos uma coisa, às vezes pequena ou às vezes grande, mas que Deus pode resolver, que Deus pode trazer a solução, né? E aí, em vez de nós confiarmos em Deus, esperarmos em Deus, né? Nos sujeitar a Ele em oração, nos humilhar diante dEle, né? E esperar nele, não. Nós preferimos não falar para Ele, preferimos não acreditar nele e preferimos ir buscar no mundo. E é incrível, né, irmão Leandro, que às vezes nas coisas mais, como o senhor falou, tão simples assim, Deus abençoa nas coisas que até nas coisas simples Deus nos abençoa. Deus abençoa. Porque já aconteceu comigo, já teve uma vez, né? Foi o wafer. Eu tava um dia todo com vontade de comer wafer. Até eu falava com os pessoal assim, vontade de comer wafer. Cheguei em casa, como se não é nada, fui fazer minhas coisas, meu pai chegou assim, Roger, comprei um wafer pra ti.
É nos mínimos pequenas detalhes, coisas assim, nós vê que Deus- Deus, ele cuida. age, né? E aí, só para continuar aqui a linha de pensamento. Não pode ver o microfone, meu Deus. Fala que é eu depois. Seguindo a linha de pensamento aqui, irmãos, a questão assim, ó, de redes sociais, irmãos. Redes sociais. Eu convivi dentro de um lar, eu convivi com pessoa, irmão, que não conseguia largar o telefone. Muitas vezes preso, irmão, num telefone ali por meia hora, 1 hora. É uma coisa assim, fora da realidade. Porque a pessoa entra num Facebook, aí ela dá umas olhadas ali, daqui a pouco ela sai do Facebook, ela vai pro Instagram, e ela fica ali no Instagram e tchã, e olha vídeo, isso. Parece que esse sistema, irmãos, esse sistema diabólico vindo direto das trevas, ao mesmo tempo que um aparelho celular ele traz bênção para nós, né? Uma rede social bem usada, ela traz bênção para nós. Ao mesmo tempo, se nós não souber usar, ela vai trazer uma maldição para nós, vai trazer uma maldição para a família. E aí a pessoa pega o telefone e fica presa num telefone meia hora, 1 hora, entra numa coisa, entra noutra, e ela coloca o telefone no bolso um minuto, irmão. Ela não aguenta, ela tira o telefone de novo e vai pro telefone de novo. Misericórdia, irmão, por que não coloca diante de Deus? Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais ficar preso nisso. Eu não quero mais ser um escravo disso. É uma coisa simples, irmão, uma oração simples. Deus vai ver o teu coração. E Deus vai estender a mão e vai fazer você ser liberto disso. Temos aqui uma colocação do nosso irmão Lucas, lá da nossa área. Glória a Deus, irmão Lucas. O irmão Lucas está junto. Como o nosso pastor pregou hoje, a rede social é um gigante. Se não vigiarmos, cairemos em um abismo. Sabe o problema, irmão Leandro, que a rede social e essa vida conectada que hoje se tem, ela traz é o imediatismo. Porque a rede social ela vai te dar um prazer imediato, né? Ela vai ativar ali agora me fugiu, o mecanismo de recompensa ali, né? E vai te dar o prazer imediato ali na hora, né? Então vai te deixando preso, dominado ali. É o mesmo que age na droga, é o mesmo que age no álcool, né? É o vício, né? Vai te deixando viciado. Agora me fugiu a palavra. Eu estou tentando me lembrar aqui, mas me fugiu, mas ela chamar o pastor Humberto aqui que ele já fala. Me fugiu a palavra aqui. Mas ele vai ativando esse hormônio, a dopamina, isso. Dopamina, né? Ela vai ativando a dopamina a ponto, né? O nosso cérebro tem como se fosse uma portinha ali, vai passando tanta dopamina de uma vez só, que essa portinha ela fica aberta, escancarada, e a pessoa fica viciada. Ela precisa cada vez mais de uma dose, né, da dopamina, da dose da sua droga ali, que é o telefone nesse caso, né, para se satisfazer. E com isso ela quer respostas imediatas, né? Ela quer saber algo que está acontecendo lá na China, ela consegue através do celular descobrir na hora. Tá com uma dúvida sobre uma coisa, bota agora no chat GPT, ele te diz na hora. Tudo. Né? Às vezes diz errado, mas ele diz, né? Na hora ali. Então, é um mundo muito imediatista. A gente vive em uma sociedade imediatista. Só que para falar com Deus, para te ter uma resposta de Deus, você precisa orar, jejuar e esperar. Amém, aleluia. Né? Porque eu vou orar, Deus, se essa menina, Senhor, é para mim, que no culto de sábado ela vem com a camiseta da juventude, Senhor. Né? É uma oração já direcionada, né? Deus, se não é da tua vontade, tira do meu coração. Só que daí eu vou lá e converso, né? Minha esposa, irmã Graziele, eu vou lá, o William jovem, voltar uns aninhos atrás aí, né? Deus, se não é da tua vontade, que tira do meu coração, irmã Graziele. E aí, no outro dia, como é que tu tá? Tudo bem? Oi, né? Como é que foi tua noite? Dormiu bem? Tô lá conversando com ela, né? Converso o dia todo com ela lá. Chego à noite, o que eu vou sonhar? Com que o meu coração tá cheio com ela. É de Deus. Ó. Deus não tirou do meu coração, tô tendo até sonhos com ela, é de Deus.
mas porque não soube esperar em Deus. Agiu com as suas próprias mãos, né? Ele quis dar uma forcinha para Deus. E esse é o nosso problema da nossa sociedade. O jovem, não lembro dele até ora, dizendo, Deus, me liberta do telefone. Só que ele não faz a sua parte de buscar se controlar para não pegar aquele telefone. Deus, me dá um direcionamento de um relacionamento que seja da tua vontade. Mas ele não faz a sua parte, ele continua conversando com 3, com 4 moças ao mesmo tempo, a moça com 3, 4 rapazes ao mesmo tempo. Né? Como Deus vai agir se nós já tomamos uma decisão? Né? Se nós já negociamos com o mundo. Se não dá certo com a fulana, tem a ciclana. Se não der certo com a ciclana, eu posso ir para a beltrana. Né? Já faz um mapa ali do relacionamento. Né? A moça, ela olha, não, aquele ali prega melhor. Não, aquele ali, mas aquele lá canta. Não, aquele lá toca. Né? Então, ela está tomando a decisão, não está orando, né, jejuando e esperando em Deus. Ela quer uma resposta imediata. E se a resposta imediata não vem, eu tomo a minha decisão. Né? Então, meus irmãos, já estamos chegando no final dessa programação, mas o tema, o cerne disso, né, é cuidado. Tenha cuidado com o teu coração, tenha cuidado com as propostas que vêm, né, diante de ti. A nossa vida, toda decisão que tu vai tomar, seja ela grande ou seja pequena, ela vai te levar para um caminho. Ou mais próximo de Deus, ou mais próximo do projeto que Deus tem para a tua vida, seja profissional, ministerial, matrimonial, espiritual, né? Ou vai te levar para mais longe de Deus. O diabo vai vir com mini ofertas para você, como eu disse lá atrás, uma mentirinha, né? Uma rede social. O que tem rede social? Qual é o problema? Quando você não tem nada demais. O líder não está sabendo, o pastor não vai saber. Uma conversinha que não era para ter você sabe que não deveria estar conversando. Eu não vou pôr a foto, vou mudar o meu nome, ninguém vai saber. Faço um nome falso aqui, um perfil falso, né? O diabo tá te dando ali uma proposta. E você vai negociando. Vai quebrando princípios, Quebrando princípios. E aí, quando você vê, está sem a graça de Deus. Como Sansão, né? Foi quebrando princípio atrás de princípio, até o momento em que ele se encontrou sem a presença de Deus. Quando e aí era tarde demais. Se retirou dele. Aí era tarde demais. Né? Aí teve que clamar por misericórdia para Deus. E no caso de Esaú, a Bíblia diz que ele chorou com lágrimas, né? Ele chorou com lágrimas, né? Ele rogou com lágrimas, né? Se chorou tem lágrimas, né? Ele rogou ao seu pai com lágrimas, com choro, né? Esperneou, dizendo, pai, não tem nada para mim mais, uma bênção, me dá uma bênção. Não tem. O que tinha para ti eu dei para teu irmão. Mas Jacó foi sem vergonha da história. Errou Jacó também, errou a sua mãe também, mas o principal culpado que permitiu isso acontecer foi o próprio Esaú. Aquilo ali, o engano de Jacó, foi consequência da decisão, do pacto que Esaú fez com ele lá atrás. Então, coisas que nós colhemos, por que isso? Quem sabe não é fruto de decisões tomadas lá atrás. Né? E aí, pode chorar, pode espernear, mas vai ter que colher. É incrível, né, que olhando a história de Esaú, né, e ver que muitos jovens estão na mesma situação. Quantas promessas Deus tem para aquela pessoa, Deus quer levantar ele para grandes obras, na obra de Deus, só que ele não negociando com o mundo, não tendo esse cuidado, perdeu isso. Quantos que nós vemos pela rua, que está no mundo aí, que era para ser grandes pastores, grandes pregadores da palavra de Deus, grandes homens de Deus. Irmão Roger, tu conversa com pessoas em situação de rua que entendem mais de Bíblia que nós três juntos. Exatamente. E a maioria é assim, né? Mas, infelizmente, fizeram negócios, né, com a sua carne, com o mundo, que o levaram para distante da presença de Deus. E hoje se encontram sem essa graça. Jovem, você quer ter um futuro abençoado, quer ter um matrimônio abençoado, um ministério abençoado, não negocie com o mundo.
Para nós encerrarmos, meus irmãos, eu queria ler uma passagem que me veio hoje lá no culto, que está ali em Mateus 27, né? E o versículo 13 em diante. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Né? O diabo ele faz isso, irmão Leandro. O jovem, o diabo faz isso com você. Tu acha que é teu amiguinho? Tu acha que ela está interessada em você, quer ter um futuro do teu lado, que ele quer ter um futuro do teu lado? Não. Ele está sendo um instrumento do diabo, ele é as 30 moedas de prata que o diabo está usando para te levar para o pecado, para te levar para distante de Deus. E aí quando você se encontrar afastado, sem sentir a presença de Deus, quando você se encontrar numa situação longe de Deus, né, o diabo vai recorrer aquela linda, vai recorrer àquilo que você buscava, e o diabo vai olhar para você e vai dizer que isso aí é agora contigo. O diabo, ele te induz a pecar, ele te induz a fazer o pacto. Depois que você fez o negócio com ele, depois que você aceitou a proposta que ele tinha para a tua vida, ele vai dizer: agora é contigo, te vira, o problema é teu, quem traiu foi tu. Né? Eles olha, eu pequei, e eles pegam aquele valor, eles dizem: isso aqui eu não posso agora usar como oferta, botar na oferta, no gasofilácio. Então eles compram um campo, né? E aquele campo é conhecido como campo de sangue. Porque foi comprado com dinheiro de uma negociação de traição, de sangue, que levou à crucificação de Cristo. Né? Sabemos que era parte da promessa, né? que precisava se cumprir isso, mas quantos estão aceitando essas 30 moedas de prata? Às vezes é uma moedinha de bronze ainda, mas está aceitando. É de ferro, nem bronze, é ferro, mas está aceitando. Então, meu jovem, não troque a presença de Deus. Não negocie com o mundo. Não se venda por 30 moedas de prata. Valorize o que você tem. Leandro? Não perca a tua salvação por uma hora de prazer. Prazer momentâneo que se esvai. Né? Aqui nós sofremos, não dá tempo de nós entrar, mas Paulo ele diz que ele considera tudo como perca. Né? Paulo, todo o conhecimento, tudo que ele tinha, considera tudo como perca por causa de Cristo. Por entender, por reconhecer, por valorizar o que ele tinha e carregava agora dentro de si. Jovem, valorize o que você tem, valorize a presença do Espírito Santo, valorize o líder chato que te puxa para uma vida na presença de Deus, o Pai, o pastor. Valorize o que você tem, que o mundo inteiro, ouro, prata, não pode comprar. A presença de Deus e a nossa salvação. Não tome decisões sem antes consultar ao Senhor, sem antes, né, ver se realmente isto é a vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de novo. Glória a Deus, aí completou. Glória a Deus, meus irmãos. Nós agradecemos a você que participou conosco, que deixou seu like, deixou seu comentário. Né, vamos orar, agradecer a Deus por este momento que passamos juntos, compartilhando um pouco, né, do que o Espírito Santo colocou em nossos corações, e creio, né, que vai servir de muita valia para muitas vidas que ouviram e que ainda ouvirão essa programação. Irmão Leandro, nos leva, por favor, a Deus em oração. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, Senhor, diante da Tua presença, Pai, nós queremos nesta madrugada, nesta noite, Senhor, agradecer a Ti, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, pelas vidas, Senhor, que fizeram parte juntamente conosco, ó Deus, pelos irmãos, Senhor, que contribuíram, Senhor, com aquelas palavras ali, Senhor, ó Deus eterno e santo, te agradecemos, ó Pai, por aqueles que ainda irão
irão ouvir, Senhor, esta programação, ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer uma grande obra, Senhor, na vida destes, Senhor, que nos ouviram, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta revelação maravilhosa, Senhor, para que nós não venhamos a negociar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz, oração e união. Amém. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.